Boa tarde. Eu quero começar com uma pergunta. Por que a maioria dos cristãos hoje dizem que não é possível nesta carne, nesta vida presente, não pecar? Por que razão esta maneira de pensar é praticamente generalizada? Quando a palavra de Deus diz claramente em João que aquele que nasceu de novo não peca. E esse que nasceu de novo não peca porque não é a vida dessa pessoa que existe, porque ele nasceu de novo. O que quer dizer que o antigo homem morreu na cruz. Então, se esse homem morreu na cruz, ele não pode continuar a pecar porque ele morreu. E quando ele morre realmente na cruz, quando ele toma consciência de que morreu lá na cruz, aí se opera realmente um novo nascimento. Aí se opera a verdadeira, como hei de dizer, o verdadeiro arrependimento. Porque na realidade não pode haver arrependimento sem consciência daquilo que está a acontecer e sobretudo quando nos batizamos. Não basta dizer crê no Senhor e batiza-te e tu serás salvo. Não é isso que diz a Bíblia. Não é dessa maneira que a Bíblia fala. Ela fala que aquele que realmente se arrepende é aquele que tomou a plena consciência de que ele está condenado à morte e que a única maneira de ser resgatado dessa morte é crer que Jesus Cristo morreu na cruz para perdão dos pecados daquele que se arrepende. Mas se na realidade essa pessoa não tomou consciência ao fazer esse arrependimento, na realidade ele continua a ser a mesma pessoa. E se ele é a mesma pessoa, então ele vai continuar a pecar efetivamente. E então ele pode dizer, não é possível não pecar enquanto estivermos nesta carne. Porque Paulo ele diz claramente que aquele que se inclina para o Espírito de Deus não comete as obras da carne, não peca. Então quer dizer o quê se inclinar para o Espírito para não realmente cometer as obras da carne? É realmente possível aquela pessoa que acreditou que Jesus morreu por ele e que ele, ao aceitar Jesus, foi crucificado na cruz com ele e morreu com ele? E aquele homem que ressuscitou dessas águas do batismo, que sai dessas águas, é o novo homem. E o novo homem não é outra coisa que Jesus Cristo dentro dessa pessoa. Veja bem a palavra de Deus. O Senhor disse que Ele voltaria, que não nos deixaria sós. Então Ele disse que Ele viveria em nós e que era Ele que faria todas as coisas. E esse é que é o novo homem em nós, porque o antigo homem não tem mais voto na matéria. O antigo homem, se realmente houve essa consciência do verdadeiro arrependimento, morreu na cruz e se deixa agora transportar por Jesus Cristo, nosso Senhor, em todas as coisas. Eu digo bem, em todas as coisas.
E na realidade não sei o que digo, é a palavra de Deus que o diz. Jesus mesmo, ele disse que ele não fazia nada por ele mesmo. Ele também disse até que as minhas palavras não são minhas, mas são as palavras do meu Pai. Quer dizer o quê? Que se Cristo se consagrou plenamente ao Pai, os cristãos pensam que não é a mesma coisa para nós. É isso que o cristianismo tem de novo em relação à antiga aliança. É que todos aqueles que creem são agora o templo do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é Cristo, é Deus em nós. E é Ele, Cristo, é o Espírito Santo, é Deus quem age em nós. Mas para isso temos que ter essa consciência do ato que nós fizemos quando aceitamos Cristo e decidimos de nos batizar. Então, uma das razões pelas quais os cristãos dizem não ser possível não pecar é porque, na realidade, esse nascimento aparentemente ou não foi real, ou então esse nascimento nunca chegou a dar fruto. Quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus, nosso Senhor, nunca pôde ser ativo no espírito dessa criatura ou dessas criaturas que acreditam que não podem não pecar. Então, se nós vivemos pela fé, então a palavra de Deus diz que pela fé nós cremos que Jesus Cristo vive em nós. Pela fé, nós cremos que Jesus Cristo tem poder. Pela fé, nós cremos que Ele pode realmente fazer todas as coisas. Pela fé, nós sabemos pela promessa que Ele faz que tudo o que pedirmos ao Pai, Ele o fará. Pela fé, nós podemos dizer que, Senhor, eu sou uma nova criatura e, como diz a Tua palavra, eu não peco mais. Não para nos fazer crer a nós mesmos que não vamos pecar mais. Porque quem está dentro de nós não peca. E quem está dentro de nós é Cristo. Então, para isso, irmãos, é preciso que realmente nós estejamos mortos, crucificados. Se nós estamos crucificados, estamos mortos. E já não vivemos mais nós mesmos. Então, se estamos mortos, como podemos pecar? É porque o homem não morreu lá na cruz. Temos que meditar nestas coisas. Porque nós continuamos, ou quem anda desse jeito, continua dizendo, como eu dizia há uns tempos atrás, que não era possível não pecar. Nós não vivemos pela vista. Isto também não é uma persuasão. Isto é Cristo em nós, a fé de Cristo em nós. Não é a fé do homem forjada com estudos bíblicos ou seja com o que for. Não. É o poder de Deus em nós porque nascemos de novo e já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. É terrível, irmãos, de ver como os cristãos seguem pastores que não pregam a verdade, porque isso agrada à carne. A maioria aceita. Mas eu queria lançar aqui um aviso para aqueles que são cristãos e que são enganados pelos pastores que lhe ensinam doutrinas que não têm nada a ver com aquela que foi ensinada por Cristo e os seus apóstolos. Eu tenho a dizer que, se não se arrependerem, se não crerem,
que Jesus Cristo é poderoso para que você não peque mais, agora, nesta vida. Então, como diz você que tudo é possível para aquele que crê em Deus? Tudo é possível. Nada é impossível. Esses cristãos só estão pensando nas coisas materiais. Essas coisas, efetivamente, muitas vezes acontecem. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Deus pode fazer essas coisas e abençoar também materialmente. Não nego isso. Mas sabe, os homens do mundo têm muito talento para poder ganhar muito dinheiro e terem tudo que você nem imagina. Isso não é uma prova que você segue Deus. Em contrapartida, negando que Cristo é incapaz de fazer com que você ande no caminho sem pecar, isso aí mostra qual é o seu estado espiritual. Não pense que você pode continuar desse jeito e dizer que eu sou cristão. Porque só Deus realmente olha no coração da pessoa. Mas eu posso garantir uma coisa. O Senhor olha sim no coração da pessoa. O homem só vê a aparência, sim. Mas se o Senhor vê em você uma pessoa sincera e apenas não está ainda enxergando aquilo que Ele quer que você enxergue, então eu posso dizer com toda a certeza que se você é sincero no caminhar com o Senhor, Ele vai mostrar para você e vai continuar a trabalhar com você até você compreender que você não está só, que Ele vive em você e que Ele quer tomar todo o lugar na sua alma, no seu espírito e no seu corpo. O corpo tem que estar agora sujeito para a justiça de Deus. Deveria saber isso porque está lá escrito. Mas olha, nunca é tarde. Nunca é tarde de se arrepender e acabar de dizer que a Bíblia mente. Porque quando você diz que não é possível, você está a dizer que Deus mente e que a palavra de Deus mente. Quando João e outros dizem que aquele que nasceu de novo não peca. Não pode pecar, porque o Espírito dele porque o Espírito de Deus está dentro dele. Compreende isso? É muito grave. Você não o faz certamente de maneira deliberada ou consciente. Mas hoje, se você ouviu este vídeo, você pode lá ir buscar na palavra de Deus e se arrependa, porque nunca é tarde para Deus. Deus é poderoso. Deus não é um homem fraco como nós. Nós somos fracos. Você pode fazer tudo o que quiser para agradar a Deus. Eu também tentei toda a minha vida e vou com 70 anos e não consegui até há uns tempos agora atrás. Não consegui por mim mesmo, porque o Senhor me mostrou que, na realidade, eu ainda não tinha morrido. Mas como todos os cristãos, eu dizia que eu morri, o Senhor agora vive em mim, mas eu ainda sou carne. Como todos os cristãos gostam de se justificar. Não se justifique mais, porque você será abalado por Deus, se você é um verdadeiro filho de Deus, como eu fui abalado. Eu disse para Deus, tanto tempo, Senhor, toda uma vida, Senhor, para eu compreender isso. Me perdoa, Senhor. Mas a questão não é o perdão, porque Deus perdoou mesmo. A questão é quantas bênçãos eu não obtive por não saber qual era a minha identidade em Cristo. Sim, em Cristo tudo é possível. Mas olhe só para o espiritual, porque o Senhor diz que todas as outras coisas serão acrescentadas àquele que crê. Não se preocupe, diz o Senhor, o Todo-Poderoso.
Então, sabe, eu não estou a falar deste jeito para dar lições a alguém. Eu estou a falar deste jeito porque esta também é a minha história, como provavelmente é a sua história. Não diga mais. Satanás ama ouvir isso. Não diga mais isso. Eu não sou capaz de não pecar. Você é verdade, você não é capaz. Mas na realidade, a promessa é que Cristo vive em nós e Ele não peca. Não negue o poder que está dentro de si. Não negue o poder que Satanás quer realmente manietar para que você não possa usufruir a bênção espiritual de Deus. Para mim foi uma grande alegria, mas um choque ao mesmo tempo. Eu comecei a compreender como a minha vida poderia ser tão diferente muito antes de chegar já perto dessa terceira idade. Irmão, irmãs, não cometam esse erro. Não cometam esse erro. Não façam prazer a Satanás, que deseja que você fique no estado em que está. O Senhor realmente, quando você o aceitou, Ele perdoou todos os pecados, mas nunca se esqueça que Ele veio libertar do pecado. Não é só perdoar o pecado. E se Ele veio libertar dos pecados, então quer dizer que você não pode ser mais prisioneiro do pecado. O seu corpo agora não vive mais para o pecado, mas ele vive para a justiça de Deus. E isso só é possível se você deixar Cristo agir em você. Coloque-se na mão dele. Não teoricamente. Não por palavras. É que quando você tem esse obstáculo enorme que o faz pecar, você não vai tentar resistir por você mesmo. Você vai aos pés do Senhor. Você pede perdão. E você diz a Ele que quer confiar nele. Descarrega a sua cruz sobre ele. Porque o fardo dele é ligeiro. Ele o transportará. Não tente debater-se, porque vai acabar por dizer aquilo que você diz. Não sou capaz de não pecar. Porque ninguém, pelas suas próprias forças, tem capacidade não só para perdoar os pecados, mas também para nunca mais pecar. Irmãos, viver pela fé, ainda que você ainda não vê a fé de Cristo que está em você, você sabe que no seu espírito você já não peca. O seu espírito não suporta mais o pecado. O seu espírito, quando você falha, mesmo quando faz uma falha que pode não ser considerada como um grande pecado, se irritar contra o seu irmão, levantar a voz, isso acontece. Mesmo aí o Senhor, que está dentro de nós, Ele nos constrange ao arrependimento. Ele nos faz capaz de ver até que ponto nós necessitamos dele. Ele é a rocha. Toda a gente diz isso, mas tem que ser a nossa rocha mesmo. Deixe tudo sobre ele. Todo o obstáculo que está no seu caminho, que diz que você não é capaz, lance sobre ele. Confie nele. Com fé no Senhor, para que ele possa agir na sua vida. Esta é a pura verdade da palavra de Deus. Aquele que crê, tudo é possível. Deixe de pensar nas bênçãos materiais. Por favor, não vá nessa onda diabólica. Isso não é do céu.
Eu não estou a dizer que Deus não faz milagres e que não pode dar coisa material para você, mas não peça isso. Peça ao Senhor de o fazer à imagem mesmo do seu Filho amado. Chora aos seus pés todos os dias a pedir isso. Senhor, me transforma à imagem do teu Filho amado, como tu prometes na tua palavra. Eu quero, Senhor. Eu por mim mesmo não sou capaz, mas eu sei que tenho um Deus poderoso que é capaz. Essa é que é a oração que você tem que fazer. Quando Cristo disse que o caminho é estreito, por que ele é estreito? Você pensa porque há uns que são mais fortes para fazer qualquer coisa para Cristo? Não, ele é estreito porque você, quando aceita Cristo, tem que morrer mesmo. E poucos entram nesse caminho. A carne não quer morrer. A carne quer continuar a satisfazer os seus próprios desejos. E então você acaba por não entrar no caminho. É daí que vem a religiosidade. É daí que vem a religião dos homens, que faz crer que o homem não é capaz de ser semelhante a Cristo. E não pode deixar de pecar nesta vida. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Não creia mais isso, nem todo o pastor que diga isso. Fuja dele e vá junto do pastor das ovelhas. Não dos mercenários. O pastor das ovelhas é Cristo. No seu quarto você pode encontrá-lo. Você pode ir lá e chorar aos pés, mas não por dinheiro, não por uma casa, não por um carro, mas porque ele promete que você iria ter a imagem perfeita de Cristo nesta terra. Leia a palavra de Deus e creia nela. Não creia mais os seus sentimentos. Não creia mais os pastores que lhe dizem o contrário. Fuja deles e siga o pastor das ovelhas. Sabe o que diz o pastor das ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então ouça a voz do Senhor, porque é a palavra de Deus que eu estou a falar. Eu não estou a falar a minha palavra. Eu sou como você, um filho de Deus que caminhou na escuridão, porque foi enganado por vários tipos de pastores e de crenças cristãs. Não faça isso se você ainda é novo. Não faça isso. Vá diretamente a Cristo. Arrependa-se verdadeiramente na sua presença e você verá o poder de Deus. O verdadeiro nascimento do Espírito. Você, no seu espírito, odeia o pecado. Se você falha, você chora aos pés do Senhor, verdadeiramente. Não é o caso quando você não nasceu do Espírito. Você se vai refugiar, o Senhor perdoa. O Senhor sabe que eu sou fraco. Não diga isso. Você é fraco, mas você morreu na cruz. E quem vive em você agora é Cristo. E Ele é forte. Glória a Deus, nosso Senhor. E Ele é o Senhor das transformações. É Ele que nos santifica. É Ele que nos purifica. É Ele mesmo. Compreende isso? Confie só nele. Você está cansado. Está cansado de não poder chegar lá onde você quer. Se isso é espiritual, então refugie-se em Jesus Cristo. Porque a promessa dele é que ele nunca abandonará aquele que é seu.
Ele é o pastor das ovelhas, aquelas raras ovelhas que entram no caminho estreito, as poucas ovelhas que entram. Mas largo é o caminho, espacioso é o caminho, e a multidão entra por esse caminho. Não queira estar no caminho errado. O caminho errado é aquele que segue homens. Jesus, ele disse isso. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não ouvis a minha voz. Mas aqueles que vêm em seu nome, vocês acreditam nele. Porque vocês procuram, buscam a glória uns dos outros. Cada um quer agradar ao outro. Maldito o homem que crê noutro homem. Foi Cristo que disse. Tenha cuidado. Por isso, tudo aquilo que você ouviu aqui, vá lá na palavra de Deus. E se você é aquela pessoa que diz isso não é verdade o que está a ouvir, então vá lá na Bíblia e prove pela Bíblia, para que você possa avançar com a consciência tranquila. Mais uma vez eu disse para o Senhor todo este tempo, quantas bênçãos eu realmente passei ao lado por continuar a fazer a minha própria vontade cristã. A sua vontade, a minha vontade, afinal, não vale nada. Mas a vontade de Deus vale tudo. Cristo está em nós. Cristo é que é o nosso guia. Cristo é que é o vencedor. E eu creio nele. Não só porque eu digo eu creio, mas porque a fé de Cristo está em mim. E eu vejo a obra que ele faz em mim. Depois desse tempo, onde eu nasci realmente de novo. Que Deus os abençoe grandemente.